Então, resolvi fazer um trabalho com relação à parte de cima, vamos chamar a parte dos criadores, ou o que muita gente entende erroneamente como Deus. Então, comecei por ali e, lógico, a gente coloca as informações e as pessoas vão entendendo todo o rolo que surge até entre os criadores, porque se não entender isso, Flavinho, fica difícil entender por que se sofre tanto aqui no planeta, já que se prega várias ilusões religiosas, filosóficas, com relação ao conceito de que sempre vai vir um Salvador. E o tempo vai passando e você só vê as coisas tomando determinadas diretrizes, determinados caminhos que levam cada vez mais pessoas a um sofrimento. Ah, mas quanto àquelas que parecem que estão de bem com a vida, que tudo dá certo. Bom, o que acontece, que nós vamos entrar daqui a pouco para falar sobre essa questão, é que uma vida, seja ela harmônica ou não garante um prosseguimento posterior a isso. Ou seja, né, quando se você tiver uma outra vida, principalmente aqui na Terra, nada garante que você vai continuar, na verdade não continua, né, esse é um fato que já foi abordado diversas vezes com relação ao processo reencarnatório nosso aqui no planeta, que isso não é garantia, tá, de algo melhor no futuro, por mais bonzinho e correto que nós sejamos, porque nós estamos, né, dentro de um planeta prisão, laboratório e fazenda ao mesmo tempo. Esse tema, inclusive, ele foi o tema da primeira live que o Flavinho comentou aqui, que nós fizemos há mais ou menos uns 3 anos atrás, na qual tudo isso, essa live e as seguintes, que ele fez até uma playlist por conta disso, elas todas agora elas começam a se encaixar. Quando você entra num assunto desse, ele está tão descompartimentado que parece que ele fica no início com vários barbantes soltos, por conta de informações novas, informações que só vão ser completadas numa live seguinte, às vezes nem na seguinte, numa outra ainda mais à frente, se assemelha muito ao próprio estudo que nós fazemos sobre esses assuntos. Você não tem uma ordem sequencial, uma ordem cronológica para seguir. Se você pega aquilo que cai no teu colo, você começa a partir dali a estudar e, de repente, as coisas vão se desenvolvendo, algumas com um certo controle e outras nem tanto com relação aos assuntos, né? Mas esse tema foi por conta agora desses vários eventos que estão aí se multiplicando pelo planeta fora, né? E lembrando para as pessoas que elas estão no planeta prisão, laboratório e fazenda. Porque se a gente não tem conhecimento disso, tá? E nós todos, independentes da situação nossa a nível de informação, a nível de ética, todos nós podemos ser pegos a qualquer momento e desencarnar. E aí? Né? O que esperar do outro lado, entre aspas, por conta disso? Porque aqui, uma enchente, um vulcão, uma tsunami, a gente pode até tentar minimizar esses riscos, mas pode ser que nós sejamos pegos em algum momento por um desses cataclismas. E aí, como é que seria, ou como é que vai ser a nossa percepção do outro lado? As coisas a nível criacional não são exatamente da forma que as religiões sempre tentaram nos passar, aquilo cria um choque, né? Você acha que é melhor fazer um buraco no chão, enfiar a cabeça e fingir que nada está acontecendo ao seu redor?
A gente está vendo o que está acontecendo. Então, não adianta ajoelhar, rezar, porque continua acontecendo. As pessoas continuam morrendo, continuam sendo vítimas desses tipos de fenômenos. A gente não vai entrar em questão aí se é karma, porque eu também já não acredito muito nisso, por conta de várias outras situações também. Tá? Então, como explicar isso? Né? Uma outra pessoa, por conta dessas pesquisas que eu faço em grupo, ela foi muito engraçado, né? Porque olha onde chega a crença arraigada das pessoas. Eu fiz uma matéria contando a respeito do que seria o cargo de Lúcifer, principalmente do ser que ocupa esse cargo. Olha que tem gente que não sabe nem que isso é um cargo, acha que isso é o nome de um ser, uma denominação, é um cargo que é ocupado por um ser. E eu compartilho isso em alguns grupos. Então, teve um que ele se dignou, né, a me fazer uma pergunta, respondendo em cima do, da, da- do canal, né, do YouTube, né, onde está, do vídeo, né, em si, né, do endereço do link do vídeo, né, e ele primeiro começou assim: o senhor, né, eu nunca assisti nenhum vídeo do senhor e eu fico surpreso do senhor só colocar coisas falando do diabo. E eu olhei aquilo e falei, poxa, mas ele já começou com o negócio do diabo, mas tudo bem, é a crença dele. Mas ele não se dignou a assistir um minuto sequer de nenhum vídeo do tema, mas estava pronto ali para colocar a opinião, né, dogmática dele em função de algo que ele aprendeu na religião dele de forma equivocada. Então, assim se comportam os seres humanos, principalmente na atualidade. E isso, mais uma vez, gera sofrimento. Amanhã, uma pessoa dessa é pega por um evento aí qualquer e de que forma essa pessoa ela vai, digamos assim, aparecer do outro lado? Porque a vida continua. Não continua dentro desse aspecto nosso aqui, mas continua. Então, isso, tá, é um dos fatores de sofrimento do outro lado. Eu não estou mais falando do sofrimento aqui, estou falando do sofrimento do outro lado. Porque existe todo um processo aqui dentro da Terra, tá, na qual é um processo prisional, na qual nós somos escravos a nível mental. Mas como é que se entende mental? Veja bem, você chega aqui por um processo encarnatório, sem lembrar de nada, tendo que aprender tudo, dentro de uma matriz de controle já pré-formatada. Como, que referência que você tem de algo diferente disso? Então, você é programado mentalmente para aprender que tudo aquilo da matriz de controle, que se resume ao que você aprende na sua família, no colégio, na faculdade, na vida social, tudo aquilo é que é o certo. Mas você nunca teve uma referência ao contrário disso para contrapor. Então você acredita que. Então isso aí é uma espécie de escravização mental. As pessoas elas não querem nem saber de sair disso. A gente vai chegar depois num aspecto do porquê que tem aqueles 80% de 100, 20% que é resgatável. A gente vai chegar por conta disso, tá? Então, esse é um aspecto da questão da prisão, um deles, tá? Depois vem o aspecto de laboratório. Por conta de nós estarmos dentro de uma prisão, por motivos, tá, que não vem ao caso aqui agora comentar nessa live, mas que também já foi comentado em lives anteriores na playlist que está aqui no canal do Flávio, tá? Nós viemos parar aqui não só porque, conforme o Espiritismo conta, que nós éramos
almas imperfeitas, né, que cometemos vários tipos de delitos em outros planetas e para cá viemos exilados. Sim, nós fomos para cá, nós viemos para cá exilados, mas a história não é bem essa, né? A história, mesmo partindo de Capela para cá, ela não é bem essa. Tá? Nós não fomos criados imperfeitos, como as religiões colocam aqui, tá? Para que nós nos sintamos culpados e permaneçamos nesse ciclo vicioso, nessa roda de samsara, assim como chama. Tá? Houveram situações, tá, na própria galáxia que não só envolveram, tá, raças e espécies ocupando unidades biológicas, mas as próprias almas, consciências que são estruturas imateriais, até daquilo que vocês chamam de eu sou, foram, digamos assim, acabaram sendo inseridos numa situação, tá, de controle entre jogadores a nível cocriacional, que acabou resultando em consequências de causar anomalias em muitas almas, em bilhões de almas. Então, um dos motivos de nós virmos parar aqui é por conta disso, tá? Estou colocando todo mundo no mesmo saco, tá? Não estou querendo separar aqui quem é missionário, quem que está aqui em missão. Estou botando para facilitar a explanação. Então, nós viemos parar aqui não porque nós somos imperfeitos, ou criados imperfeitos. Nós acabamos adquirindo anomalias por conta dos próprios jogadores, na qual eles não tinham ainda muito parâmetro com relação ao projeto que estava sendo desenvolvido aqui e algumas coisas saíram do controle. Isso também é uma outra quebra de paradigma, porque as religiões sempre nos contaram, sempre tentaram nos convencer que na criação tudo é perfeito, tudo já nasceu perfeito e o homem é que estraga tudo. A coisa não é bem assim, tá? A coisa tende à perfeição. E o tender à perfeição fica subentendido que você tem que fazer ajustes periódicos no decorrer disso, no decorrer de um projeto, tá? Na qual se chega à conclusão daquela máxima do Hermes Trismegisto, de o que está em cima é como está embaixo e o que está embaixo imita o que está em cima. É basicamente isso. Então, nós não somos imperfeitos na origem. Nós acabamos ficando com determinados problemas e para cá viemos para tentar corrigir esse problema, tá? Então, o que acontece? Por conta de tudo isso, por conta de uma investida que houve aqui no Sistema Solar, por conta de outras raças que detêm ou que participam de uma outra experiência, de um outro jogador, elas tomaram de assalto aqui o Sistema Solar, acabou a Terra indo para o saco também junto com isso, com um programa de recuperação que estava sendo desenvolvido aqui naquela época. Conclusão, né? Por conta de algumas características que o planeta possui e as unidades biológicas que se encontravam aqui acabaram adquirindo essas características do planeta, que facilitavam, né, um retorno à fonte, digamos assim, por conta da característica desse planeta aqui, tá? Eles acabaram se interessando e, a partir daí, começou-se as experiências com os seres que aqui estavam. Como eles já estavam dentro de uma matriz de controle mental, presos, acreditando que eram o centro do universo, né, que Deus só se preocupava com os humanos aqui na Terra, ficou muito fácil de se controlar e de se ir inserindo vários outros aspectos sociais e científicos de acordo com os interesses de quem estavam no comando, tá? Que são os mais próximos, é o que muita gente chama de DG. Tá? Então,
você tem os jogadores, tem os DGs controlando a experiência na Terra. E a experiência, ela começou a se assim, configurar a nível de dois aspectos. Primeiro, na experiência com relação às unidades biológicas. Tá? Isso aqui, gente, que vocês estão vendo, que vocês usam também, que muita gente dá uma importância desmedida a um aparelho de manifestação 3D, 4D, isso é basicamente uma vestimenta, na qual ela pode ser bem elaborada, média ou super avançada. Então, você tem uma unidade biológica que pode ser 1.0, uma outra pode ser 1.6, e você tem uma aí, top de linha aí, 3.0, a nível de desenvolvimento. Tá? E isso por conta de quê? Das experiências que o jogador quer realizar um determinado planeta, um determinado sistema, e que possui uma determinada quantidade de almas que estão dispostas a participar daquela experiência. Então, no caso da Terra, é basicamente isso. Então, começou-se as experiências a nível de unidade biológica para tentar descobrir o que acontece com a inserção de determinadas substâncias, determinados implantes, através da alimentação, através de substâncias medicamentosas e por aí vai. Tá? Tudo isso causa alterações de curto, médio ou longo alcance de tempo, dependendo do projeto que quem elabora isso está disposto a desenvolver. Tá? Então, por conta disso, a Terra acabou também se transformando num laboratório, tá? De experimento e também de melhoramento genético, de forma até a exportar esses genes para outros sistemas, na qual se pretende colonizar, ou se pretendia colonizar outros planetas, utilizando uma característica humana terrestre. Isso aí é um exemplo. Tá? Então, isso caracteriza a questão de laboratório na Terra. Eu estou comentando tudo isso, gente, para que vocês tenham uma ideia, tá, de como é esse rolo que começa na Terra, mas ele tem um intercâmbio com aquilo que a gente chama de mundo espiritual, na qual eu falei que da forma que nos passaram esse mundo espiritual era uma farsa. Mas voltando ao laboratório, o principal experimento aqui não era tanto a questão de você fazer uma modificação numa unidade biológica, até porque existem milhões de modelos de unidade biológica, humana, não humana, tudo que vocês podem imaginar de raças extraterrestres que vocês já ouviram falar em algum momento. Tá? Então, nós aqui é somente mais um. Então, qual seria um dos principais objetivos de você manter o planeta como laboratório? Digamos assim, o entendimento de como se comporta um fractal de alma dentro de uma unidade biológica. Porque dentro da criação, desde que se começou a formatar o universo material, uma das, ou a principal variável que os próprios criadores, tá, que a gente chama no livro de Urântia de filhos paradisíacos, tinham como uma variável indeterminada, foi justamente as reações que os fractais de alma têm quando inseridos dentro de uma respectiva unidade biológica, sendo humano, seja não humano. Ali, as decisões e as mudanças de rumo que essas almas começam a desempenhar quando encarnados sempre foi um motivo de estudo, seja para quem está no universo imaterial, assim como também para quem já está aqui no universo numa posição de elevação em relação a essas raças
mais primitivas, digamos assim, na qual sempre foram usadas como uma espécie de laboratório para estudos comportamentais. Gente, muito parecido com o que nós fazemos aqui também, muitas das vezes de forma até pouco ética, né, com o próximo, né, com o ser humano, em vários centros de pesquisa, alguns aí até de forma anônima, né. Então, novamente, o que está em cima é como está embaixo, o que está embaixo como está em cima. Então, eu descrevi para vocês, fiz um resumo, tá, do planeta prisão e do planeta laboratório. Com o tempo, ele passou também a fazer parte de uma grande fazenda, tá? Fazendo uma analogia, digamos que o boi está para nós, assim como nós estamos para algumas raças que existem, que foram criadas, tá? Seja nessa galáxia, seja em outra, com relação à alimentação. Então, o que acabou acontecendo? Raças que foram desenvolvidas para habitarem uma faixa dimensional, elas acabam utilizando raças de outras faixas dimensionais inferiores, geralmente raças primitivas a nível social e tecnológico, para suplemento alimentar energético, já que são de faixas dimensionais diferentes. Falando a nível de carne humana, unidade biológica, tá? E existe também a questão de raças que ocupam a mesma faixa dimensional da gente, se servir de carne humana como sustentação alimentar também, da mesma forma que nós utilizamos os animais com esse fim. Isso também é a primeira vez que foi dito aqui, cria um grande choque, né? Porque a gente até se considera, né, o topo da cadeia alimentar e a gente não consegue imaginar, né, esse tipo de situação ocorrendo. Mas aí, essa informação não veio só de mim, isso foi de algo que foi ventilado há um tempo atrás pela internet e a gente percebe que isso é algo que é oculto pelos governos dos principais países que têm conhecimento disso. Tá? Ainda hoje, ninguém explica a quantidade de pessoas, de crianças, que desaparecem anualmente, tá, pelo mundo afora. Principalmente Estados Unidos, né, China, tem uma população também muito grande, parece que ninguém dá falta. Né? Mas eu não lembro mais, não lembro exatamente, mas parece que estava numa cifra de 80 milhões de pessoas que somem anualmente no planeta. Somem sem deixar vestígio algum. Mas é um assunto que é tabu, né? Isso é proibido de se tocar e as pessoas realmente elas enfiam a cabeça dentro de um buraco para não querer enxergar algo que acontece ao seu redor. Então isso também é um exemplo, né, do que seria o planeta a nível de fazenda.